Olá, doutores, olá, doutoras, mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte, sempre com a parceria da nossa querida Faculdade ASA de Brumadinho, com mais um tema especial, mais um tema do direito de muita qualidade, com convidados também da melhor qualidade. Venha conosco, está no ar A Priori. Muito bem, doutores, doutoras, amigos do programa A Priori, inicialmente cumprimentando a cada um que tem acompanhado os nossos programas, que tem gostado dos nossos conteúdos, compartilhado. Eu exorto a cada um a continuar compartilhando os nossos conteúdos, os nossos temas, sempre temas relevantes do nosso direito. E se você gosta efetivamente do nosso conteúdo, de todos os programas que estão gravados, compartilhe, divulgue, porque é importante para o nosso canal e importante para vocês, já que esse programa é criado para vocês, foi criado para vocês, né? Nossos queridos alunos operadores do direito e também aqueles que não são operadores do direito, sempre com temas interessantes que a gente traz no nosso programa. E não menos interessante e importante o tema do programa de hoje. Nós vamos falar sobre planejamento sucessório. Muito ligado à questão do direito das sucessões, a gente vai falar muito sobre essa questão do direito das sucessões. E para isso eu trago dois convidados da melhor qualidade, sempre. Aliás, o nosso programa tem se pautado sempre em trazer profissionais, técnicos, advogados, sempre da melhor qualidade. Né? E o nosso primeiro convidado, eu tenho a honra em receber no A Priori, o doutor José Roberto Moreira Filho, professor universitário da PUC Minas, presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Professor José Roberto, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A honra é toda nossa, estamos aqui para contribuir, com toda certeza. Que bom, é uma honra muito grande ter o senhor aqui. E para complementar esse time, um grande amigo, um companheiro de docência da Faculdade ASA, professor Gesmar César Silva, professor da Faculdade ASA. Professor Gesmar já esteve aqui no nosso programa e exatamente em decorrência da grande capacidade intelectual que ele tem, eu fiz esse convite, ele prontamente aceitou. Muito obrigado, professor Gesmar. Professor Torido, é sempre um prazer, uma honra estar aqui nesse projeto muito bacana, capitaneado por Vossa Excelência e com o apoio da Faculdade ASA. E, além do mais, estando com um amigo, uma pessoa que eu respeito, que eu admiro, não só enquanto técnico profissional que é, quanto pessoa também, que é o professor Zé Roberto. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. A honra é minha, eu espero aprender bastante com os senhores aqui. Vossa Excelência são os senhores, não sou eu. Né? Simplesmente estou aqui mediando e aprendendo alguma coisa a mais. Pessoal, planejamento sucessório, né? Eu faço até uma introdução perguntando até quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. A morte ela está muito presente na nossa vida, né? Nós estamos vivendo uma época de pandemia em que, aliás, a morte sempre esteve presente, mas esse momento especial ela está aí muito forte, né? E exatamente em decorrência dessa situação, não só da pandemia, mas também nas questões sucessórias, aparece esse tema, emerge essa questão do planejamento sucessório. Né? A gente sabe que os inventários, os processos de inventário no país são extremamente morosos. A gente esquece que nós não somos eternos, né? E que às vezes possuímos patrimônios, possuímos herdeiros, e com a nossa partida pode ser que gere aí conflitos. A gente já sabe de diversas famílias que foram desfeitas em decorrência de divisão patrimonial, em decorrência do falecimento de alguém. Enfim, o planejamento sucessório, esse tema que a gente traz, que é muito importante, né? A gente vai conversar hoje com esses dois mestres aqui do direito de família, do direito das sucessões. Professor Gesmar, planejamento sucessório. Qual a importância desse planejamento, professor? Ô, Torido, eu acho que você já começou assim num ponto que eu acho que é principal, né? Além do mais no momento que a gente está.
querendo ou não, no momento que a gente está, por todo o entorno que nós estamos vendo dos acontecimentos, essas perguntas, essa necessidade de se organizar, eu acho que ela fica mais latente. E como você mesmo disse, muitas vezes a família, o familiar, fica trabalhando ali uma vida toda para constituir um patrimônio, para, em tese, dar uma maior segurança para a família, só que com o falecimento a gente vê que cria um problema muito maior. De nada adiantou aquela luta, aquele desejo de, através de uma condição financeira melhor, dar mais segurança para a família, se ao final, com o falecimento, ele vai deixar um litígio, vai deixar um problema ali para os outros familiares. Então eu acho assim, um tema de suma importância, um tema que é fundamental, principalmente dada a sua desjudicialidade. Dada a possibilidade do profissional do direito trabalhar de forma desjudicializada. Eu acho que isso dá mais... faz desse tema um tema mais necessário, um tema mais urgente de ser trabalhado. Para o profissional do direito ter esse olhar desjudicializado para as questões envolvendo ali os seus clientes. Então, em resumo, eu destacaria dessa forma aí a importância aí do tema. Não tem dúvida, essa questão da judicialização, professor Zé Roberto, é um problema sério, porque eu tenho falado em alguns programas aqui que o nosso judiciário está falido, né? Nós temos aí problemas sérios, estruturais, em que pese alguma coisa aí funciona, a questão do PJE, quando ele não está fora do ar, né, evidentemente, em todas as instâncias, ajudou um pouco na questão da mobilidade dos advogados, mas a estrutura, né, ela ainda está muito comprometida e a questão de não judicializar determinadas demandas, e agora trazendo especificamente para a questão do direito das sucessões, a questão dos inventários, esse planejamento sucessório se torna muito importante. Olha, hoje em dia nós temos até a possibilidade de você fazer um inventário na via extrajudicial. Sim, claro. Justamente pela celeridade. Lógico que nossa lei coloca alguns entraves para isso, né? É necessário que haja acordo entre os herdeiros, inexistência de filho menor, inexistência de testamento. Inclusive, essa questão da inexistência do testamento, algumas corregedorias de alguns estados já têm passado por cima dessa questão, levando simplesmente em consideração. Os herdeiros são maiores e capazes, estão de acordo, mesmo que haja testamento, não se veda a busca da feitura da partilha junto ao cartório. Sim. Então nós temos essa questão. Só que como o doutor Gesmar colocou, nem sempre as famílias estão de acordo com a partilha de bens. E aí essa questão de judicializar uma situação que nem mesmo a família consegue resolver, e você colocar na mão de um juiz algo que a sua família não conseguiu resolver, você pode ter certeza que é um processo para anos e anos de tramitação. Desagrega toda a família, desavenças, brigas, e talvez aí reside a importância de um planejamento familiar, né? Porque mesmo que o decújus em vida tenha falado com seus filhos, olha, a partilha vai ser feita dessa maneira, vocês têm que concordar dessa maneira, quando morre, entra as várias questões em jogo. Entra os próprios cônjuges dos filhos que não aceitam aquele acordo que foi feito com o pai deles na época, entra credores, entra dificuldades financeiras, entra uma série de situações que impedem que aquela vontade seja observada. Então, o planejamento sucessório hoje é importantíssimo para evitar isso. Em suma, a gente abre o programa e dizendo que uma família que tem bens, que tem patrimônios, e que o proprietário efetivo desse patrimônio falece, é necessário a partilha desses bens. Planejamento sucessório é exatamente a antecipação de uma situação que pode gerar conflito, né, relativamente a esses bens. Né? Ou seja, a importância desse planejamento preventivamente em termos de conflitos é extremamente importante. Né? E nós estamos falando de todo e qualquer bem, né? Bens móveis, bens imóveis, direitos, né? Enfim, tudo aquilo que é do decújus. Professor, o que seria, né? Aproveitar sua fala, porque às vezes as pessoas acham que planejamento sucessório, planejamento patrimonial é para a pessoa rica, a pessoa que tem muitos bens. Às vezes o sujeito com uma casa, né, a casa dele de morar, é importante ele ter essa visão.
Então, você foi perfeito na hora de fazer aí o panorama e o conceito, e eu queria deixar isso registrado. Nós, né, no nosso dia a dia, fazemos lá nos nossos escritórios planejamento sucessório, patrimonial, já fazíamos isso há algum tempo, né? Agora o que dá é essa roupagem, e lembrando que qualquer um que tenha patrimônio, é importante pensar nisso. Não é só uma família abastada, não é só um rico, não. E eu não vejo, pelo menos no meu escritório, uma busca muito grande por esse planejamento. Geralmente quem busca esse planejamento são pessoas abastadas. São pessoas que têm preocupação patrimonial. O que acontece é, geralmente, a pessoa morre, o problema vem e depois nos procura para resolver um problema que já poderia ter sido resolvido em vida. Então, a conscientização de se planejar, a forma de partilhar, é muito importante. Até porque o nosso ordenamento jurídico nos dá várias situações em que eu posso distribuir o meu patrimônio em vida sem desrespeitar a lei. Perfeito. Mas fazendo de uma forma que eu, dono do patrimônio, quero. Eu chego para os meus clientes e falo assim, olha aqui, o seu pai ou sua mãe morreu e essa herança você está recebendo de graça. Você está brigando por ela ainda, uma coisa que você nunca ajudou a construir, você está recebendo de graça. E aí toda a estrutura da sua família vai terminar por causa disso. E às vezes eu consigo, com essa fala, mostrar para essa pessoa que a herança é uma coisa que a gente recebe de dádiva. A gente não está recebendo por obrigação e nem por préstimos que a gente fez para o decujus, não. Nós estamos recebendo de dádiva, de uma situação que a nossa lei dá. Então, para que a briga? Né? Mas tem famílias que, independentemente disso, a briga se instaura e aí é muito difícil. Eu falei no começo, né? Quantas famílias a gente já conhece aí na nossa prática da advocacia, famílias que realmente se esfacelaram em decorrência de briga patrimonial. Vários. Né? E isso pode ser evitado. Professores, mas eu posso fazer isso em vida? Né? Eu posso distribuir o meu patrimônio? Eu achei que fosse só depois que houvesse o falecimento. Pode sim, o doutor Zé Roberto foi muito pontual nessa situação. Existem situações legais que permitem essa transferência patrimonial, evitando-se aí, depois do falecimento, brigas, discussões, partilhas. Né? E esses mecanismos, né, de proteção patrimonial, aliás, não de proteção patrimonial, mas de planejamento sucessório, né? Creio eu que existem mecanismos aí utilizados para esse fim. Né? O que o senhor pode colocar, professor Gesmar, com relação a esses mecanismos efetivos? São vários, né? Tanto não é à toa, e aí falando para os nossos alunos lá da Faculdade ASA, que o direito sucessório, a gente estuda ele mais para o final, né, professor Zé Roberto? É o último. É o último, porque aí na sucessão, dentro desse planejamento, você utiliza todos, ou pode ser que venha a necessitar de todos os outros institutos do direito civil que você foi estudando. Então, você pode, dentro de um contexto de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, utilizar contratos, seja lá o contrato de doação, pode utilizar o testamento, pode utilizar, às vezes, uma pessoa jurídica, que o pessoal hoje usa aí, trata como, né, as holdings, mas lembrando que holding não é uma modalidade societária, mas eu acho que nós vamos falar um pouquinho mais disso. Então, assim, são muitos instrumentos, vários instrumentos. Chego a te dizer que desde que respeitada ali a legítima, o direito dos herdeiros, desde que respeitado algumas normas que para no nosso direito civil são intransponíveis, né, a questão da igualdade entre os filhos, respeitadas essas questões que não são negociáveis, você pode usar todos os outros instrumentos do direito civil. O professor Zé Roberto me corrija se eu estiver enganado. Mas você pode, aí vai depender do quê? Do perfil dos herdeiros, vai depender do patrimônio, vai depender se você quer, por exemplo, falando dos instrumentos, uma comparação entre o testamento, né, e a doação. Você quer uma solução imediata, você faz uma doação. Você quer deixar a coisa já resolvida, mas quer que isso se efetive depois. Você faz o testamento. E aí você vai, à medida da necessidade, conhecendo as nuances do instituto, da importância
de estudar lá o direito das sucessões mais no final do curso, você pode usar aí a criatividade desde que em conformidade com a As legislação. previsões legais. Inclusive, eu fiz há uns 30 dias atrás exatamente isso com uma aluna nossa da faculdade, que o pai tinha um imóvel rural, e ele me consultando, eu falei, vamos fazer uma doação com usufruto, né? Ou seja, a gente fez a doação para a filha, né, com o usufruto dele, ou seja, no caso da falta, não há de se falar, Já arcou com os tributos não há de se todos. falar em inventário, não há de se falar em partilha, porque o patrimônio hoje, em que pese ter sido só um imóvel, já foi ali transferido, né? Em vida. Né? Em vida. Em vida. Em vida. Nós temos uma pergunta de um aluno da Faculdade ASA sobre essa questão dos mecanismos e das particularidades desses mecanismos. Tá. Vamos ver que pergunta é. Olá a todos que estão nos assistindo, meu nome é Geraldo Júnior, sou aluno do 10º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho, cumprimento especialmente ao professor Alexandre Torido e o parabenizo pela iniciativa da criação desse importante programa educacional. Cumprimento também aos nossos ilustríssimos convidados, professor Gesmar e professor José Roberto. A minha pergunta sobre o tema é a seguinte: quais os mecanismos para a formatação de um planejamento sucessório? Esses mecanismos dependem de particularidades do patrimônio e dos interesses do titular dos bens? Obrigado a todos, em especial ao professor e amigo Alexandre Torido, pela participação dessa edição desse programa. Olha, Geraldo, obrigado pela pergunta. São vários os mecanismos. O professor Gesmar acabou de citar alguns. Eu vou tentar fazer uma explanação bem sintética de cada um deles. A holding familiar, que é um mecanismo que está muito em voga aí, que é justamente você transformar os bens da família e colocar todos eles na propriedade de uma empresa que vai gerenciar esses bens. Qual que é a vantagem disso? É que na hora da morte, você não tem que partilhar os bens em espécie. Você simplesmente faz uma transferência de cota societária, que aí você vai pagar simplesmente a taxa de transferência dessas cotas, ao invés de pagar um tributo. Então, a holding familiar é muito interessante, até mesmo isso serve para qualquer pessoa com quantidade de bens, mas é geralmente para pessoas que têm patrimônio, empresas, grandes extensões de terra. Então, a holding familiar é uma forma de planejamento familiar. Temos também o bem de família, que é muito esquecido por todos os profissionais. O que é o bem de família? Não é aquele bem do seu imóvel empenhorável lá, não. Bem de família é um instituto de direito de família que permite que você coloque 50%, um terço do seu patrimônio, indisponível, travado. Para quê? Para evitar um planejamento familiar de eventuais dívidas futuras dessa família. Temos o testamento, que talvez é uma das formas mais usuais de planejamento familiar, mas lembrando que no testamento eu não posso colocar mais do que 50% do meu patrimônio, se eu tiver herdeiros necessários, né? E no meu entender, herdeiros necessários são descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro também. Entendo que o companheiro hoje é um herdeiro necessário. Temos as doações em vida, que também obedece à mesma regrinha do testamento, ou seja, posso doar, mas não posso doar mais do que 50% dos meus bens. Nós temos também uma forma de fazer um planejamento sucessório mudando o regime patrimonial, o regime de bens durante o casamento. Tem alguns regimes de bens que não permitem concorrência sucessória. Tem regimes de bens que permitem concorrência sucessória. Então, aí é necessário procurar um profissional especializado para verificar qual é o melhor regime de bens que se encaixa no interesse do dono do patrimônio, né? Então, meu pai e a minha mãe são casados pelo regime da comunhão universal, por exemplo. Se o meu pai morrer, minha mãe é só meieira. Ela não tem direito à parte particular do meu pai. Mas vamos imaginar que o meu pai é casado com a minha mãe na comunhão universal, mas a maioria dos bens do meu pai são incomunicáveis. Ou seja, na comunhão universal, a maioria dos bens se comunicam, mas tem alguns bens que são incomunicáveis. Então seria um prejuízo enorme para a mãe casada com ele na comunhão universal, que ela só ia receber meação de uma pequena parte do patrimônio. Aí eu mudo essa comunhão universal para comunhão parcial, ela passa a ser meieira dessa pequena parte e herdeira na parte maior do patrimônio. E também tem os chamados pactos em união estável. As coisas mais complexas, os problemas maiores que tem em relação à união estável é a prova dela.
Então você quer fazer um planejamento sucessório para que a sua companheira, o seu companheiro, não seja a qualidade dele contestada quando da sua morte, para que os seus herdeiros não falem que o seu companheiro é um mero namorado ou uma mera namorada, faça um pacto de união estável, reconhecendo essa união estável, estabelecendo um regime patrimonial adequado à vontade deste casal, porque aí também é uma forma de planejar para deixar amparado o companheiro sobrevivente. Então, Geraldo, existem várias formas. Agora, como eu falei no início aqui, é sempre bom você procurar um advogado para se aconselhar sobre cada uma delas, porque cada família tem a sua peculiaridade, seja de estrutura familiar, seja de composição de filhos, seja de regime patrimonial, seja dos próprios bens, a época de aquisição. Então é sempre importante, procure um profissional especializado em direito das sucessões para que você fazer um planejamento familiar adequado. Espero ter respondido a sua pergunta, Geraldo. Muito importante essa questão da holding familiar e a gente não pode confundir essa questão dessa holding, essa empresa que vai ser a proprietária desses bens, né, geridos aí pelos membros da família, evitando-se aí uma discussão futura de partilha de bens particulares. A gente não pode confundir, né, com fraude. A gente não está dizendo aqui muito importante. que holding ou instituição de holding, de empresa patrimonial, a boa-fé tem que estar presente. Sim. Né? Tem que estar presente. O que a gente vê muito na prática são empresários criando holdings para proteger o seu patrimônio pessoal em decorrência de dívidas contra eles, pessoas físicas, né? Para que o seu patrimônio não responda por essas dívidas. Né? Existe muita situação nesse sentido de empresários que sabem que têm dívidas que podem eventualmente ser cobradas e eles protegem esse patrimônio criando essas empresas. Né? É diferente daquilo que a gente está falando aqui. A gente está conversando sobre a proteção de bens também, mas de cunho familiar. Né? Um planejamento de cunho familiar para proteger esses bens, para não gerar conflito. Né? O objetivo é não gerar conflito internamente e não perante terceiros, né? Em termos de criação da holding. Né, professor Gesmar? Sim, e interessante, o Torito, utilizar, né, o instituto com a finalidade que ele realmente se presta, e não para dar, para alguns falam blindagem, né, para fazer aí um jeitinho, não é isso, né? E isso acaba que coloca em descrédito o Instituto, e a gente vê muito isso, né, o professor Zé Roberto, eu pelo menos vejo. Às vezes algumas críticas com relação ao Instituto, mas não é o Instituto, é a maneira como está sendo utilizado o Instituto. Exato. Né? E aí, por exemplo, no caso das holdings, né, de criar essa pessoa jurídica, um tema que eu acho interessante, uma questão que eu acho interessante, é que quando você vai fazer a partilha do patrimônio, não quer dizer que se eu recebo esse copo aqui, o meu irmão tem que receber um copo também. Agora, o que tem que observar é equidade, né? Se esse copo vale R$1 valor, e a caneta vale R$1, valor, melhor dizendo, né? Sim. E a caneta vale R$1, nada impede de eu receber esse copo, o meu irmão receber esse copo. E eu receber, e o meu irmão receber essa caneta. Sim. Né? Isso é importante, que vai ao encontro da fala do professor Zé Roberto, no seguinte, das características pessoais. Tem, às vezes, aquele herdeiro que ele é mais descolado na área comercial, que ele vai saber desenvolver melhor o negócio da família. Agora, tem um outro não, que às vezes ele tem qualidades em outras áreas. Então, você pode muito bem, respeitada o valor, respeitado esse caráter efetivamente igualitário, equitativo, dentro dessas pessoas jurídicas, você fala, olha, esse bem vai ficar com fulano e esse bem vai ficar com ciclano, levando em conta ali o perfil do herdeiro. Né? Isso aí a literatura técnica que traz, e eu fico empolgado com essa ideia, sabe, professor Zé Roberto? Porque faz tudo, acho que tem todo o sentido para dar efetividade. Sim, até mesmo pode-se haver uma negociação que alguns bens fiquem em condomínio. Sim. E outros bens sejam partilhados de forma individualizada. Vamos imaginar que nós temos lá uma grande fazenda, que é a fazenda que gera renda para toda a família, mas que dessa fazenda foram adquiridos vários imóveis, ou seja, coloca essa fazenda em condomínio, numa administração segura,
E os imóveis que foram adquiridos pela fazenda partilham entre os demais herdeiros. Sim. Mas aí é necessário haver aquiescência, é necessário haver bom senso, que às vezes falta quando a pessoa falece. E é justamente, talvez, pela criação da holding, é que você vai colocar uma situação como essa. Você já planeja isso em vida, né? Lógico que essa questão levantada pelo professor Torido e por você, Gesmar, em relação à fraude, eu até recebi há pouco tempo aqui, fazendo pesquisa sobre holding, empresas que estão justamente mudando totalmente a legalidade, com questões de até orientando em sites especializados a como fraudar direitos de filhos ilegítimos, a como fraudar direitos de filhos legítimos com a criação de offshore, onde não tem identificação de proprietário. Não é por aí. O que a gente está falando de planejamento sucessório é utilizar de um instituto jurídico legalmente estabelecido em lei para aproveitar, ou seja, eu estou usando o direito em favor do meu cliente, não usando de um instituto para fraudar direitos de terceiros. Exato. Né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre a questão da importância dos profissionais, dos advogados, né? Porque tem um papel fundamental na orientação dos clientes, né? Professor Gesmar, a Faculdade ASA está esse ano completando 20 anos, né? E ela está aqui como parceira nossa, nos ajudando nesse projeto do A Priori, nossos alunos, queridos alunos participando, a quem eu deixo um grande abraço a todos eles, eu tenho um respeito muito grande por todos. E o que o senhor pode me falar sobre a Faculdade ASA, já que o senhor tem mais tempo de casa que eu? Piadista, né? Para quem não sabe, eu quero deixar registrado aqui que o professor Torido já é um patrimônio lá da Faculdade ASA. O alicerce da faculdade foi construído a partir ali do suor e da sabedoria do professor Torido. Olha, para mim é uma satisfação enorme estar compondo esse time lá da Faculdade ASA, uma faculdade que realmente trata de forma humanizada não só os professores, como os alunos. A gente vê lá que o indivíduo, o ser humano, dentro de todas as suas especificidades, ele é respeitado e valorizado na Faculdade ASA. Então, para mim, é uma honra e tá de parabéns aí a faculdade de encampar esse projeto capitaneado por você, professor Torido, porque a gente vê a necessidade do aluno, de nós profissionais do direito, efetivamente dialogarmos com o conteúdo que a gente passa em sala de aula. Não adianta nada ficar ali aquele telespectador apenas ali. Não, é importante ele ter essa interação com o conteúdo e aí ações como essa no canal do YouTube da faculdade, do programa A Priori, estimulam essa interação. E isso sim que cria aprendizado. A gente busca, na Faculdade ASA, há uma preocupação nesse sentido, que haja realmente um aprendizado e não uma repetição de conteúdo. Não é isso. Até porque o conteúdo está aí no site de busca, a pessoa vai lá, né? Mas e aí? E dialogar com esse conteúdo e refletir? E o programa traz isso. Professor Zé Roberto, o senhor conhece a faculdade lá? Olha, eu ia puxar a língua aqui. Eu fui um dos primeiros convidados a dar uma palestra magna de abertura da Faculdade ASA. Tenho um orgulho muito grande de ter sido convidado na época. A faculdade estava abrindo. E eu fui dar uma palestra magna lá sobre reprodução humana artificial, que é uma das áreas que eu trabalho, que é na bioética e biodireito. Hoje eu coordeno o núcleo de bioética e biodireito da PUC Minas. Então, para mim, foi uma grata satisfação para poder fazer parte da história da Faculdade ASA. Eu tenho um orgulho muito grande disso. Para quem não conhece a Faculdade ASA, a gente tem um vídeo institucional que a gente vai passar nesse momento. Professor Gesmar, logo em seguida desse vídeo, vai vir uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA, ligado a essa questão do planejamento sucessório e muito ligado também a questões tributárias, né? Vamos ver o vídeo, vamos ver a pergunta. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação.
A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como o principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro. Venha para a Faculdade ASA. Meu nome é Sheila, eu sou estudante do 9º período do curso de Direito da Faculdade ASA. Queria dar meu boa noite ao professor Torido, ao professor Gesmar e ao professor José Roberto. E quando o assunto é patrimônio pessoal, se organizar é muito importante, porque além de reduzir riscos, minimiza a dor de cabeça e traz mais segurança aos herdeiros. A minha dúvida é a seguinte: o planejamento sucessório, ele diminui gastos com tributação? E qual é a importância da figura do planejador financeiro nisso tudo? Essa é a minha dúvida. Obrigado, professor Alexandre Torido, pela oportunidade de participar. Sheila, muito obrigado pela pergunta. A questão é a seguinte: sem dúvida, um dos objetivos, né, é esse. Eu falo um dos que, como eu disse, cada família tem sua característica. Pode ser que a família, para trazer ali uma segurança, ela pode até preferir pagar um pouco mais de tributo, dependendo da transação que ela for fazer. Mas isso, sem dúvida, é uma das questões que devem ser mensuradas. Via de regra, a gente paga o falecido, o familiar, ele paga o ITCD, né, que é o Imposto de Transferência Causa Morte e Doação. Pode ser que numa transferência, pode ser que numa outra forma de transferir aquele imóvel, não haja esse pagamento do ITCD, ou haja uma incidência de um tributo que vai ser num valor menor. Por exemplo, nós estamos falando aqui de holding, né, ou falando da pessoa jurídica. O que a gente vê, assim, até como uma receita de bolo, que a gente vê aí por aí, a pessoa constitui uma pessoa jurídica. Uma pessoa, um dos sócios entra com capital, com dinheiro, e o outro sócio entra ali com um bem, com um imóvel. Pode acontecer que com o fim daquela pessoa jurídica, um saia com um imóvel, outro dos sócios saia com um imóvel e não tenha que necessariamente fazer aquela transferência como se fosse ali uma venda, como se fosse ali uma transferência de um patrimônio doado, e sim como uma dissolução daquela pessoa jurídica. Isso de forma, com todo cuidado contábil, com todo cuidado financeiro, com todo cuidado na elaboração desse contrato social, pode ser uma forma aí de economizar com relação à transferência desse bem. Então, estou dando só um exemplo, mas são vários que devem ser estudado. Pode ser que até você precise de um auxílio aí de um tributarista. Eu sou um simples civilista, pode ser que você tenha que chamar ali um profissional da área do direito tributário para fazer ali aquela continha na ponta do lápis mesmo, para ver se vale a pena. E sem contar que o valor pago para transferência de uma cota social é infinitamente menor do que o valor de 5% que o Estado de Minas Gerais cobra para o ITCD, né? Sim. Então você coloca lá 5% do patrimônio ao invés de transferência de cota, então às vezes é bem melhor você colocar isso. E tem muitas pessoas que fazem doações, às vezes fazem renúncias translativas no processo de inventário e se esquecem que renúncia translativa nada mais é que doação, né? Então vai incidir uma bitributação, mas não no sentido de bis in idem, mas do de cujus para o herdeiro, do herdeiro para quem ele está doando. Então há dois impostos. Então é sempre importante, às vezes a pessoa fala assim, eu não quero herdar, eu quero que a minha parte na herança passe para o meu irmão. Se ela fizer isso, ela está aceitando e depois doando. A renúncia abdicativa, né? Aquela pessoa não quer herdar e não importa para quem vai o meu quinhão, ok, esse não paga imposto. Uhum. Mas aquele que fala, renuncio em favor de alguém, essa pessoa está aceitando e depois doando. Então tem que saber que vai incidir um tributo em duplicidade, mas com fatos geradores diferentes. Ou seja, um planejamento sucessório bem planejado em termos tributários pode gerar, inclusive, benefícios nesse sentido. Né? A redução é muito grande. A Sheila deve ter feito essa pergunta porque ela é minha aluna lá do Direito Tributário, inclusive uma das melhores alunas que eu tenho do Direito Tributário.
Então, ela, inclusive, agora ela está pensando até em especializar em direito tributário, segundo ela, né? Esse pessoal que dá aula, que trabalha com direito tributário, tudo fica rico, viu, gente? Eu já falei isso com eles em sala, inclusive. Já falei isso com eles em sala. E exatamente essa questão do profissional, né? A gente está vendo aí, a gente está conversando aqui desde o início sobre planejamento, falando de sucessões, falamos de empresa, agora a gente está falando de tributo, né? Ou seja, o profissional, né, que eventualmente se especialize nessa questão, ou que seja demandado para um parecer sobre a questão do planejamento sucessório, ele tem que conhecer direito tributário, ele tem que conhecer direito societário, ele tem que conhecer o direito previdenciário, tem que conhecer o direito civil, o direito das sucessões. Às vezes o direito internacional. Claro, ou seja, a gente sempre fala isso em sala de aula, o direito é uma coisa só, não é? Ele tem os seus pedacinhos, né? Mas, em suma, né, a gente está trazendo um assunto extremamente relevante que encampa aí vários ramos do direito e quem for demandado precisa ter o conhecimento nessa questão tributária, inclusive. Eu não posso deixar de falar pelo seguinte, às vezes a pessoa forma e fala assim, que área que eu vou atuar? Mas a cada dia que passa, eu falo enquanto profissional, que estou aí no mercado e tudo, a área que você vai atuar vai depender disso, de você saber amarrar esses conteúdos. Né? Você não vai ter uma disciplina, planejamento sucessório. Você tem que saber amarrar isso. Perfeito. Você tem que saber. Principalmente quem mexe com o direito das sucessões, mexe com toda a vida da pessoa, mexe com a empresa da pessoa, mexe com os empregados da pessoa, mexe com a família da pessoa. Então tá lá, trabalhista, tributário, previdenciário, tem várias conotações. Né? Sem dúvida. É um tema realmente muito intrigante, né? Instigante e intrigante também, mas a gente tem que quebrar um pouquinho do tabu, no sentido de que o advogado é aquele que simplesmente demanda. Sim. Né? Contencioso. Não é isso, né? E a gente está trazendo hoje no nosso programa uma situação onde exige-se um trabalho muito bom do advogado, em termos preventivos, que a gente está falando de um tema preventivo, evitando-se conflitos, né? Falamos aqui das questões familiares, né? Só que, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Terminou. Né? Acabou. Infelizmente, a gente não pode se alongar muito. A gente tem esse perfil, o professor Zé Roberto vindo pela primeira vez e com certeza vai voltar. A gente tem esse perfil mais compacto mesmo, trazendo questões bem pontuais, bem objetivas para quem está nos assistindo. Eu agradeço muito a participação do senhor, muito obrigado. Como eu disse no começo, eu aprendi. Uai, que bom, professor Alexandre Torido, eu que agradeço. Talvez aqui representando o Instituto Brasileiro de Direito de Família aqui em Minas Gerais, na qual eu presido aqui. Agradeço muito o convite da Faculdade ASA, que, como eu falei, é uma faculdade que mora no meu coração, em virtude de eu ter participado do início dessa faculdade como palestrante numa palestra magna lá. Agradeço ao convite também feito pelo professor Gesmar, grande amigo, provavelmente daqui a pouco o nosso presidente da OAB lá de Contagem, né? Vamos torcer para isso. Agradeço imensamente aí aos alunos que colaboraram aí com esse nosso tema. Estamos à disposição aí e, logicamente, se vier o convite, vai ser aceito com toda certeza. Muito obrigado, foi uma honra recebê-lo. A honra é toda. Professor Gesmar, mais uma vez, muito obrigado. Sua participação sempre é importante. Passou, né, num instante o programa, quando a gente está ainda em pessoas, nossos amigos agradáveis, o tempo passa mais rápido ainda. Sucesso, sucesso. Só isso que eu tenho a dizer. E gratidão aí à Faculdade ASA, professor Zé Roberto. Obrigado. O sucesso depende desse tipo de convidados que a gente traz no nosso programa. Pessoal, fica aí o recado, né? Vocês aí que estão iniciando a carreira jurídica, planejamento sucessório. Vamos trabalhar, vamos pensar um pouco nisso, vamos tentar evitar conflitos nessa esfera do direito das sucessões. Extremamente importante esse tema. Vamos estudar, eu falo sempre em aula, não adianta, estuda todos os dias. 11º período, tem prova todo dia, você é provado todo dia, você tem consultas todos os dias e não tem jeito de você falar que não sabe, né? Vamos estudar e a gente está aqui tentando colaborar com vocês, ok? Gostou do conteúdo? Compartilha, curte, indica para o seu amigo, para a sua amiga. A gente está aqui para ajudá-los, o programa é para vocês, ok? Não percam os próximos programas, temas importantes, relevantes do nosso direito.
Grande abraço, até a próxima. Faculdade ASA. O futuro está aí.